Boa noite, irmãos. Primeiro, é muito bom falar por último, porque nada mais pode ser desfeito. Está tudo feito. Está concluído, né? É muito bom falar por último, porque a gente aprendeu tanta coisa, que fica difícil até imaginar que tem alguma coisa a acrescentar ao que nós ouvimos aqui nesses dias, né? A minha intenção, claro, é tentar, à luz das Escrituras, mostrar para os irmãos que há, desde o Antigo Testamento, isso revelado no pensamento já do apóstolo Paulo, também no Novo Testamento, que havia uma expectativa de um cânon que seria fechado, concluído, e que esse documento seria usado pela igreja para a salvação dos pecadores, assim como parte do cânon do Antigo Testamento foi usado para os judeus, a conclusão do cânon do Novo Testamento será usado para a igreja no período pós-ressurreição de Cristo. Podemos chamar assim. Quero convidá-los, então, a abrir comigo as Escrituras Sagradas, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Apenas queria que você acompanhasse a leitura comigo, do versículo 8 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós suplicamos o Teu favor, a Tua graça, quando abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz, o Teu ensino, a Tua instrução. Tem misericórdia de nós quando lidamos com um tema tão complexo. Ajuda-nos em tudo, para que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja edificada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo, irmãos, claramente dividido quanto à questão dos dons chamados revelacionais ou extraordinários e o uso deles na igreja. É claro que nessa divisão existem aqueles chamados moderados que, de alguma maneira, tentam suprimir a prática, não por causa de fundamentos bíblicos, mas deixando a possibilidade de acontecer em algum momento da história. E existem aqueles que claramente compreendem que esses dons eram e inequivocamente foram utilizados para a construção do cânon, isto é, eram dons revelacionais, eram extraordinários e tinham caráter especificamente revelacional, consequentemente utilizado para a construção do cânon que nós temos hoje em nossas mãos. Isso nos faz claramente pensar no primeiro momento, e aí eu quero construir com vocês alguns argumentos que eu acho importante e vou utilizar muito do material do Dr. Sinclair Ferguson na sua obra Espírito Santo, não é? Que eu aconselho, da editora Os Puritanos, a Cleary,
uma obra espetacular, talvez o melhor material que nós temos em português sobre a doutrina do Espírito Santo e a questão da formação do cânon. Eu acho que é muito bom, sem dúvida alguma. Então, quando nós pensamos nos movimentos agora, eu quero focar em um aspecto que é o chamado movimento da manifestação dos dons espetaculares e do movimento pentecostal, que é tão comum dentro da nossa história e do nosso meio em que vivemos, não é? Mas, em geral, o que se chama de continuísmo, o que é o continuísmo, irmãos? São aqueles que acreditam que os dons, que são chamados revelacionais, como dons de línguas e profecias, eles permanecem hoje, eles são utilizados ainda hoje. Então, esses que defendem isso não fornecem categoricamente explicação teológica convincente para o desaparecimento de determinados dons durante a maior parte da existência da igreja. E pior do que isso, eles não explicam isso, mas eles tentam criar algumas narrativas. Por exemplo, eles atribuem isso à falta de fé, não é? E eles dizem, é porque a igreja não creu, e quando isso surgiu é porque houve fé no meio da igreja, e quando a igreja crê, essas coisas vão acontecer. Para não mencionar, irmãos, não é? Nós podemos pensar que esse tipo de ensinamento, né, levou a igreja a olhar para o período em que ela não tinha essas práticas como período de incredulidade. Logo, a igreja se tornou mais crédula quando ela voltou a praticar dentro dos princípios que eles determinam os chamados dons revelacionais, como dom de língua e profecia, né? Então, nesse contexto, você tem claramente uma tentativa de abafar todo tipo de conceito e de teologia que tende a ensinar que os dons revelacionais cessaram. Então, por exemplo, as obras de B.B. Warfield, que foram publicadas em 1918, eles vão dizer que as obras de Warfield não são úteis porque ele apenas estabeleceu um conceito geral e não defendeu um texto específico, não fez uma exegese clara para poder defender isso. E eles vão dizer, ora, não há um versículo nas Escrituras que mostre a necessidade ou que houve e que, num dado momento, cessou esses dons. E você vai entender que não há também um texto no Novo Testamento que diga que esses dons devem ser praticados hoje. Então, você tem a prática deles em algum momento na história da formação do cânon, mas você não tem em nenhum momento a declaração de que isso deve continuar depois do fechamento do cânon. Mas todos aqueles que se colocam com essa teoria, ou melhor, com essa tese de que o cânon, ele encerraria, o fechamento do cânon encerraria em si só, a necessidade dessas novas revelações, ou das línguas e das profecias, isso é algo que a igreja presbiteriana, com seus documentos, muito claramente, a confissão de fé, ela vai declarar isso com todas as letras. Então, por exemplo, só para que os irmãos tenham entendimento do que nós estamos falando, você vai perceber, por exemplo, no capítulo 1 da confissão de fé, especificamente o parágrafo 6º, capítulo 1 da confissão de fé, o parágrafo 6º diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, é claro que os nossos pais afirmavam isso categoricamente. Afirmavam que
que nada pode ser acrescentado às Sagradas Escrituras, em nenhum momento. E quais são as duas possibilidades de acréscimo às Escrituras? Uma chamada tradição e a outra chamada nova revelação do Espírito. Então, eles estão lidando ali, naquele momento da história, com dois grandes problemas: o catolicismo romano, não é? O papismo, como era chamado, e os movimentos entusiastas, que buscavam receber novas revelações e, consequentemente, os nossos pais afirmaram que nenhum nem o outro tem autoridade para acrescentar alguma coisa às Sagradas Escrituras. Ora, irmãos, nós podemos ainda perceber que quando você olha para o que a nossa igreja defende e a prática daquilo que você encontra no meio pentecostal, não é? A gente precisa parar um pouco e voltar para as Escrituras e para ver qual o fundamento dos nossos pais, como foi que eles defenderam tais coisas. Então, primeiro, eu quero, com vocês, antes de adentrar um texto, quero voltar um pouco ao texto base do Antigo Testamento, onde Corinto está fundamentado, basicamente, que é o texto de Números, capítulo 12. Eu quero, com vocês, entender um pouquinho da estrutura do que está escrito aqui em Corinto, para a gente poder compreender o que é que está acontecendo e o propósito que está sendo estabelecido aqui. Então, o que aqui está sendo, como é a ordem, o que está sendo instruído no texto aqui, basicamente. Volte comigo para o texto, por favor, irmãos. Qual é o grande e profundo problema na igreja de Corinto? Né? Havia divisão e imaturidade na igreja, e a igreja ela se apartava claramente dos ensinos que já foram dados a eles. Paulo vai chegar a dizer isso logo no início do texto, no capítulo 2 da primeira carta, dizendo: quando estive entre vós. Então, aquilo que foi ensinado por ele já havia sido esquecido há muito, e eles começaram a se desviar dos caminhos da instrução do apóstolo Paulo. E essa igreja, irmãos, então, ela começou a buscar dons extraordinários, e essa igreja amava os dons que eram chamados especiais, que não tinham claramente a utilidade de edificação do corpo, mas da edificação pessoal, e não tinha nenhum valor em termos de crescimento, edificação e avanço do reino de Deus. Por isso, então, Paulo chega dizendo: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Veja como termina o capítulo 12, que imediatamente introduz o capítulo 13 de Coríntios. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. E aí ele passa: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, o que Paulo passa a descrever aqui à igreja, irmãos, que o que eles devem procurar fazer é servir a Deus tendo como regra o amor. Então, do verso 1 a 3, Paulo vai dizer: o amor, ele tem proeminência sobre todas as outras coisas. Não adianta vocês falarem em outras línguas, não adianta vocês profetizarem, se não tiverem amor, nada disso tem valor. Na segunda parte, que vai do capítulo, no verso 4 até o verso 7, particularmente, ele mostra como o amor funciona. Então, ele descreve que o amor, como ele funciona, em todos os aspectos. Até porque o amor, no conceito bíblico, ele é um verbo, ele é ação. Então, esse é o conceito: quem ama faz determinada coisa, e ele passa a descrever o que é o amor e como ele age. Agora, na última parte, que é do verso 8 até o final da sessão, ele vai lidar com outro aspecto, lidando com o conceito do amor, mostrando que esses dons que eles buscavam, independente do amor, não é, eles iriam passar e o amor iria permanecer. E o que deveria guiá-los deveria ser, literalmente, esse conceito claro. E Paulo vai mostrar como é que ele vai tentar convencê-los de que eles não deveriam viver segundo aqueles desejos que eles tinham de praticar esses dons para si mesmos.
O que Paulo vai fazer para provar para eles? Primeiro, mostrar que o amor é proeminência sobre tudo, sobre todas as coisas anteriores, que o amor ele funciona dessa maneira do verso 4 a 7, e que o amor ele vai permanecer enquanto esses dons eles vão terminar. E Paulo vai mostrar que aquilo que eles buscam vai encerrar. Aquilo que eles buscam vai chegar ao fim. E o que vai permanecer é literalmente o amor. Eu quero então que você volte comigo mais uma vez no texto, lá no verso 8 em diante. Preste atenção. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. O amor jamais acaba. 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é que vai ser aniquilado quando vier o que é perfeito, irmãos? Aquilo que é em parte. O que conhecemos e o que profetizamos. E nos versos 8 ele vai colocar, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Agora ele vai no verso 10 dizer, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E aí o verso 13, o último diz, agora, pois, permanecem, perceba, ele fala de alguma coisa que é aniquilado, algo que, quando chega o que é perfeito, essas coisas vão passar, e agora ele diz, o que permanece é o quê? A fé, a esperança e o amor. O maior, o mais importante deles, como ele diz o texto. Porém, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Paulo, agora, é nesse contexto que ele vai introduzir o seu conceito da formação do cânon. Por que é tão importante isso, irmãos? Porque será que o perfeito diz respeito à segunda vinda de Cristo? Essa é uma questão que alguém pode imaginar que talvez fosse. Então, deixa eu só tentar analisar um pouco esse conceito com vocês rapidamente, tá certo? Porque aqueles que são continuistas, eles tendem a pretender que, veja, o milagre e aquilo que é incomum são normalmente, eles são biblicamente normais. Então, tudo, o milagre e o incomum é normal. E são normativos. E, portanto, naturalmente, eles devem continuar. E, de fato, nas Escrituras, os dons extraordinários parecem limitar-se a uns poucos e breves períodos na história bíblica, nos quais servem como sinais confirmativos da nova revelação e de seus embaixadores, como um meio de estabelecer e defender o reino de Deus de maneira magistralmente significativa. Tirando essa perspectiva, alguns milagres bíblicos seriam triviais e quase no nível de truques mágicos. É somente nesse contexto do reino é que faz sentido um machado flutuar ou uma moeda surgir na boca de um peixe. É somente nesse contexto. As eclosões dos dons e sinais miraculosos, irmãos, no Antigo Testamento, eles foram literalmente, falando em termos gerais, nos aspectos gerais, eles foram limitados a alguns períodos da história da redenção, nos quais uma nova era de revelação pactual era atingida, e durante a qual o reino de Deus necessitava de defesa especial contra o perigo de aniquilamento pelos poderes das trevas. Quais são esses períodos? Os dias de Êxodo, a entrada na terra prometida, o estabelecimento do povo ali, o tempo de Elias e Eliseu, o estabelecimento do ministério profético, os dias do exílio. Então, é natural que Deus continuasse a operar poderosamente em outros tempos, às vezes, claramente, de maneira extraordinária. Mas esses sinais nunca foram normativos, irmãos, no Antigo Testamento. Por quê? Por que não foram normativos?
Onde estão os milagres de Jeremias? Onde os milagres de Obadias? Onde os milagres de Malaquias? Amós? Onde estão os milagres desses profetas? É claro, na própria Escritura, e fica evidente isso, não é? Que na natureza de cada caso, esses sinais especiais, confirmatório, não é? Eles defendiam o estabelecimento do reino no contexto de uma nova época dos propósitos divinos revelados. Eles tinham um papel fundamental aqui. Por isso, eles aconteciam. Então, eles tinham um papel de organização estruturante. Então, antes de adentrar no Novo Testamento, para analisar um pouco o Novo Testamento, deixa eu voltar um pouco para lá num texto específico. Eu quero que você volte comigo, por favor, sem desmarcar o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero que você volte comigo ali para o texto de Deuteronômio, que já foi explorado esse texto até pelo Dr. Joseph Piper, mas eu vou explorá-lo numa outra perspectiva. Preste atenção comigo. No capítulo 1 do livro de Deuteronômio, capítulo 1 de Deuteronômio, verso 5. Preste bem atenção, irmãos. Capítulo 1, verso 5. O que é que Moisés, aqui nesse capítulo, ele vai tratar, ele vai descrever a história até a chegada em Cades Barnea, onde ali eles se encontram. E o que mais ele vai propor? Veja o termo utilizado no verso 5 do capítulo 1. Ele diz assim, irmãos, diz a Escritura Sagrada: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. Interessante, lembre-se que Moisés, foi dado a ele a lei no monte. E foi dado a ele a autoridade, foi escrita a lei ali, certo? Mas agora, Moisés, em Deuteronômio, ele vai explicá-la. E o termo hebraico é intrigante, porque é como se fosse uma impressão, algo que fosse marcado numa rocha. Não era simplesmente a entrega da lei. Era como se todos pudessem compreender o que aconteceu até aqui. Deus não apenas estabeleceu os fatos históricos como ocorreram no Êxodo, como agora passa a explicar esses acontecimentos. E ele passa a explicar da seguinte forma. Então, vamos lá para o capítulo 4, para você perceber comigo. Capítulo 4, verso 1, e diz assim em diante: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. A primeira coisa, irmãos, Moisés, ele passa agora a descrever que aquilo que foi entregue não deve ser adicionado nada a ela, nem retirado nada dela. Porque aquilo é a palavra de Deus e nada pode estar diante dela. Perceba que aqueles eventos ali produziram um texto. E esse texto, ele passa a ser autoritativo para a igreja do Antigo Testamento. E esse texto, com autoridade para a igreja, ele passa a ter bênçãos e maldições, caso ele não seja cumprido e caso ele seja obedecido. Porque ele é literalmente a palavra de Deus. Mas não apenas isso, preste atenção, mas um detalhe importante desse texto, é que o próprio modo da revelação no capítulo 4 implica em doutrina. Perceba, lá no capítulo 20 de Êxodo eu tenho essa informação gloriosa: não farás para ti imagem de escultura. E de repente no capítulo 4, Moisés passa a me explicar isso, dizendo assim: vocês não ouviram voz nenhuma. Desculpa, vocês não viram aparência nenhuma, vocês ouviram apenas a voz. Para que Moisés insiste nisso? Vocês não viram, mas vocês ouviram. Vocês não viram, mas vocês ouviram. Aí ele vai concluir
guarda-te, não faça imagem de escultura. A maneira de Deus se revelar, porque aquilo que ele é espírito, ele se revela dessa maneira. Ouve-se sua voz, mas não se vê nada e aparência alguma, e, consequentemente, por causa do modo como ele se revela, a lei tem seu fundamento. Você sabe por que eu não posso fazer imagem de escultura? Dentre muitas outras razões, irmãos, porque Deus é espírito. Veja que Cristo faz isso com a mulher samaritana com tanta leveza e clareza. Deus é espírito e os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Só que na sequência do texto, por favor, no capítulo 5, vamos lá, você vai encontrar no capítulo 5 de Deuteronômio a lei sendo repetida, os 10 mandamentos. Só que quando conclui os 10 mandamentos, aí vem o verso 22, por favor, do capítulo 5. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Ele escreveu o que Deus disse, sem nada acrescentar. Há um processo interessante, há um modo de revelar-se, há um meio de revelar-se, há uma conclusão teológica pela maneira como Deus se revela, e por último eu tenho o texto registrado. O modo de revelar-se implica na natureza da revelação, do modo da adoração em particular. Agora, eu tenho no capítulo 6 o reconhecimento e a autoridade. Veja o capítulo 6 comigo, irmãos. Verso 3 em diante. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Perceba, ela tem autoridade e mais, irmãos, ela é reconhecida por eles. E agora, no verso 6, no verso 7, tu as inculcarás a teus filhos. Ele passa a descrever todo o processo da educação. O modo de Deus se revelar implica no modo como ele é, que revela o caráter da necessidade de que aquela revelação seja escriturada e que essa revelação escriturada ela é reconhecida e tem autoridade imediata sobre o povo. Mas não apenas sobre o povo naquele momento, não, irmãos. Quando a história está desse período do Pentateuco está se fechando. O livro de Josué começa assim: Moisés, meu servo, morreu. Josué, agora levanta e vai. Eu estarei contigo. Apenas uma coisa eu te peço: não te aparta do livro da lei de Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse livro foi colocado dentro da arca. Aí eu tenho no final do capítulo 24 do livro de Josué, ou melhor, capítulo 24 de Josué, venha comigo, por favor. Aí eu tenho então a seguinte declaração, verso 26 do capítulo 24 de Josué, as seguintes palavras: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Josué acrescentou ao livro da lei de Moisés. Porque o cano vai sendo acrescentado. É da natureza da revelação esse caráter da continuidade da construção do cano. Para você ter uma ideia, irmãos, sem passar por texto a texto, mas vamos para um último texto do Antigo Testamento, lá no profeta Jeremias, ou melhor, Daniel. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, rapidamente, por favor, no capítulo 9.
O profeta Daniel, ele tá ali analisando literalmente, irmãos, o que vai acontecer com Israel nos anos que se seguem. E como é que Daniel faz? Deixa eu só lhe dizer um detalhe importante. Como é que Daniel faz? Preste atenção nos versos 1 e 2. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Médios, o qual foi constituído rei sobre o reinado dos caldeus, primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Preste bem atenção, eu tenho aqui dois termos intrigantes. O termo livros e o termo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi um profeta, irmãos, contemporâneo. Ele viveu no período do cativeiro babilônico. Assim como Daniel foi, depois da terceira leva, enviado para a Babilônia, Jeremias foi aquele profeta que ficou em Jerusalém. Ezequiel foi enviado para a Babilônia, Daniel foi enviado e Jeremias ficou em Jerusalém. Nós estamos falando de profetas que estão vivendo na mesma época. E o que Jeremias escreveu já é autoridade para Daniel. Ele disse, eu entendi, analisando os livros. E alguns estudiosos compreendem, irmãos, que esse termo livros já é estrutura canônica. Você tem o Pentateuco, você tem os profetas e você tem os escritos. Então, era como um bloco de livros. Ele estava analisando os livros. E que livros são esses, irmãos? São os livros autoritativos. A história da redenção tem na sua natureza a construção de um texto. A construção de um texto. Não pode, irmãos, você imaginar que os apóstolos, sendo judeus, tendo essa teologia, Paulo declara, toda a escritura é inspirada por Deus. Pedro diz, nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. De onde esses homens tiram esse conceito? Senão da real natureza da revelação. A revelação, ela constitui a necessidade de um registro. Por isso, quando você vê Paulo escrevendo aos Gálatas, por favor, abra sua Bíblia comigo. Gálatas, no capítulo 3, por favor, irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Capítulo 3, do verso 8. Diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Veja o detalhe, a salvação dos gentios estava na proclamação da mensagem para o povo desde o Antigo Testamento. E aqui, lembra, olha a expressão, tendo a Escritura previsto. Gênesis capítulo 12. Paulo está dizendo, a Escritura disse isso. Isso era tão claro para eles, irmãos. Era tão claro para eles. Que havia necessidade da palavra para a pregação, para os gentios. Se havia necessidade de um texto do Antigo Testamento para a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento precisava do cânon, da conclusão desse cânon.
Se Moisés tinha essa expectativa, por que Paulo não tinha? Por que Pedro não tinha? Quem não teria essa experiência? Quem não teria essa característica? Isso nos mostra, e aqui eu quero só, por exemplo, ver como Pedro, aqui um último exemplo prático para os irmãos, na segunda carta, por favor, de Pedro, queria que você abrisse comigo rapidamente, irmãos. Veja como Pedro, no finalzinho da sua segunda carta, ele diz assim, verso 14, veja, assim como Jeremias fez, ou melhor, como Daniel fez com os textos de Jeremias, que era o seu contemporâneo, Pedro faz com os textos de Paulo, sendo eles contemporâneos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14 em diante, diz assim, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E a vez como é que ele descreve o texto de Paulo, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Deturpam o texto de Paulo, como deturpam as demais escrituras. Pedro está dizendo, o escrito de Paulo é escritura. E deturpar o escrito de Paulo é deturpar as demais escrituras. E sofrerão condenação, assim como está escrito lá no texto de Deuteronômio 4. Se você acrescentar, se você retirar, você sofrerá as maldições concernentes a isso. Esse elemento me faz pensar que, olhando para o Antigo Testamento e olhando agora para o Novo Testamento, você vai ver que o Novo Testamento tem o mesmo padrão. Mas lá no Antigo Testamento, os milagres aconteciam para poder sedimentar um período da história e uma revelação específica na história. Mas você não vai encontrar esses acontecimentos em todo lugar. Sabe o que você vai encontrar, irmãos? É um exercício que valeria a pena. Quantas vezes se faz menção no Antigo Testamento do que Deus fez com Israel, arrancando-os do cativeiro egípcio e os introduzindo na terra prometida. Essa é a linguagem da redenção do Antigo Testamento. Porque foi assim que o Senhor nos fez, porque foi assim que ele fez. Eles sempre vão remontar aquele ato como sendo um ato fundamental e que não se repete mais. A mesma coisa vai acontecer no Novo Testamento. Então, por exemplo, irmãos, em harmonia com esse padrão do Antigo, a obra de Cristo e dos apóstolos foi confirmada por sinais e prodígios. Jesus, veja lá, Atos 2, 22, está escrito assim, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A mesma coisa acontece com Paulo e Barnabé. Diz o texto seguinte, falaram ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Eu tenho ainda Romanos, capítulo 15, verso 18 a 20. Não é? Paulo diz o seguinte, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Uma vez mais, você vai ver que eles fizeram isso por meio de sinais e prodígios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 2,
as coisas que caracterizam o apóstolo estão ali: sinais, prodígios e milagres. E por último, Hebreus, capítulo 2, verso 3 e 4. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, perceba, anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui, outra vez, o ministério apostólico e as confirmações especiais dele se acham inequivocamente associados. A significação, irmãos, não é atribuída aos fenômenos, se relaciona ao que é mais característico do ministério apostólico em seu aspecto fundamental. Literalmente. Alguém pode pensar, irmãos, no caso dos evangelistas que fizeram milagres e coisas dessa natureza, é necessário entender que os evangelistas, eles estavam debaixo da autoridade apostólica. Lendo os Institutos de João Calvino, você vai perceber claramente como Calvino descreve isso. Ele entende como sendo ofícios temporários, que é profetas, apóstolos e evangelistas, porque tinha autoridade apostólica, literalmente. Visto, irmãos, que tudo isso está registrado no Novo Testamento, e é uma chave exegética, eu poderia dizer assim, para o significado desses fenômenos. Não é? Então seria estranho não interpretar esses fenômenos segundo a matriz do Antigo e do Novo Testamento. É estranho pegar esses textos do Novo Testamento e interpretá-los com uma outra matriz, ou com outro tipo de lógica. E esse é o nosso maior problema, é que nós trazemos as práticas pentecostais para dentro do texto, e não a cultura e a estrutura do Antigo e o Novo Testamento para interpretar o texto. Isso tem sido a causa de muitos problemas, onde nós queremos interpretar o texto segundo as nossas próprias experiências. E aí eu sinto simplefexo, mais uma vez. Os apóstolos exerceram um ministério fundamental ao qual deu atestação apropriada, a qual se deu atestação apropriada. Como resultado, diz ele, as manifestações do Espírito que serviram como confirmação da nova revelação surgida nas igrejas. E aí preste atenção nessa informação. A função primária desses dons em si sugere sua não permanência. A função primária deles, que era atestar a revelação, indica que esses dons não são permanentes. Uma vez que a revelação foi concluída, eles se tornam desnecessários. A maneira e a natureza deles traz literalmente essa implicação. Seria estranho esperar, irmãos, que a cessação desses sinais, né, fosse sincronizado com a morte do último apóstolo. Literalmente. Não, morre o último apóstolo, então acaba esses dons. Não. Nós temos aqui a formação de um cânon. Eu quero lhes mostrar um pouco sobre isso, mais uma vez, só para que os irmãos entendam como funciona isso. E 2 textos básicos eu queria que você se voltasse comigo, antes de nós lidarmos com o texto, literalmente, de Corinto. Não é que eu não quero passar a noite lidando com minúcias, porque seria cansativo para os irmãos, mas literalmente, creio que compreendendo essa estrutura, o texto ele vai se tornando muito mais claro para a compreensão. Então, venha comigo para o texto de João, irmãos. João, capítulo 14, primeiramente. João 14, verso 25, diz 25 a 27. Veja o que diz a Escritura Sagrada, irmãos. E esses 2 discursos que eu vou ler de João, tanto o 14 quanto o capítulo 16, agora o 14, eles lidam com Cristo afirmando acerca da vinda do Espírito Santo e o que ele faria em termos da revelação. E diz o seguinte, o 14, 25 em diante. Isso eu vos tenho dito, estando ainda convosco,
mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Preste atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui. E vamos associar o conceito da construção do cânon. Ele está se dirigindo aos apóstolos, dizendo que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo aquilo que ele havia dito. Então, aquilo que já fora ensinado. É como se você voltasse para Mateus, último capítulo de Mateus, quando Cristo ressurge dentre os mortos e chega diante dos discípulos e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo, fazer discípulos, ensinando-os, não é? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. Veja, aquilo que vocês vão ensinar a eles foi aquilo que eu ensinei a vocês. Agora ele está dizendo, João, o Espírito vos fará lembrar. Então, o registro dos evangelhos, o que Cristo fez no Antigo Testamento, no período da sua vinda, na encarnação, até a morte e ressurreição e assunção, quando ele foi assunto aos céus, até esse momento, todos esses registros históricos, o Espírito os fez lembrar. Mas ainda, e as coisas da interpretação disso, irmãos? Está lá em João 16, abra sua Bíblia comigo em João 16, verso 12 até o verso 15, veja o que Cristo diz. Tendo ainda muito o que vos dizer, eu tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Não falará por si mesmo. Existem coisas que vocês não podem suportar agora, mas o Espírito que procede do Pai e do Filho vos comunicará o que recebeu do Pai. Tanto o registro dos evangelhos, quanto o registro das interpretações dos apóstolos, dos eventos do evangelho, estão todas na mente de Cristo quando fala aos seus discípulos. Tanto o que ocorreu, quanto a interpretação desses fatos. A mentalidade de Cristo, irmãos, não poderia ser menor do que a mentalidade de Moisés, que tinha a certeza da construção de um texto. Não era diferente. Por isso, tanto os evangelhos quanto as cartas e todos os textos do Novo Testamento, eles foram inspirados pelo Espírito. E alguém poderia dizer, como isso se deu, irmãos? Então vamos lá, por favor, vamos voltar agora para Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, o último capítulo de Lucas. Abra sua Bíblia comigo. Na narrativa do Evangelho de Lucas. Preste atenção. Como o Senhor aqui, né, ele vai agora interpretar. Como que ele vai descrever, como fez em João, acerca de como o cano todo do Novo Testamento seria construído. Certo? Agora, ele vai me dizer o significado do Antigo Testamento. O mesmo Cristo. Preste atenção, Lucas capítulo 24, verso 43, 44 em diante, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei,
de Moisés nos profetas e nos salmos. Preste atenção, agora eu estou, irmãos, aqui com a ressurreição. Isso aqui é o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto não apenas vai, quando ele for assunto aos céus, o Espírito virá e vai concluir essa estrutura canônica, como ele na ressurreição, ele é a interpretação. O Espírito que procede dele vai interpretar o texto do Novo Testamento, ou melhor, do Antigo Testamento, para os apóstolos do Novo Testamento. E preste bem atenção na lógica que Cristo estabelece aqui. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Tem um teólogo bíblico chamado Graham Goldsworthy. É um anglicano, pode ter algumas dificuldades ali ou lá, mas ele é extraordinário no que diz respeito à teologia bíblica. E esse autor, não é? Ele tem um capítulo onde ele escreve um artigo onde ele lida com esse tema. Ele diz o papel da ressurreição na hermenêutica. Como que todos os elementos são conjugados e conectados quando Cristo ressurge dentre os mortos. Isso, irmãos, no que diz respeito ao entendimento do Antigo Testamento. E aí ele diz assim, veja só, para compreenderem as Escrituras. Ele disse, assim está escrito. Agora, o detalhe, o resumo de todo o Antigo Testamento. A lei, os profetas e os salmos falam a meu respeito. Mas falam o quê? Aí ele vai dizer o que é que fala. O que é que eu vou buscar lá? Ele diz, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que Cristo padeceria, que ele seria sepultado, que ressuscitaria, que seria assunto aos céus e que o evangelho seria pregado a todas as nações. Para onde toda a Escritura aponta para Cristo. A formação do cânon, ela vai ser exatamente a maneira de conhecer a Cristo. Eu só posso conhecer a Deus por meio de Cristo, eu só posso conhecer a Cristo pela Escritura. Eu não tenho como conhecê-lo se não for pela Escritura. Por isso, as duas coisas estão intimamente conjugadas. Tanto aquele que é o livro encarnado, quanto que é o livro escrito. Eles estão intimamente conjugados. O que eu tenho na percepção tanto do Antigo quanto do Novo Testamento é que o cânon ele deve ser concluído. Porque exatamente nele e por meio dele que o evangelho será pregado a todas as nações. Somente assim. Isso, irmãos, nos leva a voltar para o texto agora, 1 Coríntios 13, né? Quando vier o que é perfeito, o imperfeito vai desaparecer. O imperfeito vai desaparecer. Nós podemos pensar claramente na relação com Cristo e com o cânon. Não há necessidade de separar as duas coisas. Como, irmãos? Porque é impossível conhecer a Cristo se não for por meio do cânon. E é o Espírito Santo que vai desvendar os nossos olhos para compreendermos o que está escrito.
O mesmo Espírito que revelou aos apóstolos é o mesmo Espírito que ilumina os nossos olhos para compreendermos as Sagradas Escrituras. Nós veremos ao Senhor face a face. O que é que vai acontecer então, irmãos? Assim como no Antigo Testamento, você não vai encontrar mais aqueles sinais e prodígios. Nos profetas maiores, como Isaías, Jeremias, não é? Você não vai encontrar essas mesmas Obadias, alguns profetas menores. Você vai encontrar em algum momento da história, porque exatamente nesse processo é que estava sendo revelado o cânon. E com aquela verdade era proclamado. Em outro momento, onde haveria uma outra manifestação desse conceito de revelação, então ali haveria mais uma vez a necessidade desses sinais e prodígios. Assim, quando Cristo veio com os seus discípulos, logo, quando o cânon é encerrado, é desnecessário, é sem nenhuma lógica, a continuidade das línguas e das profecias. O problema, lembra que a grande questão é qual é a natureza do dom de línguas. Se você olhar para o texto de 1 Coríntios, volta comigo lá, por favor, você vai perceber que na linguagem de Paulo, os dons de línguas eles estão diretamente associados, irmãos, com aquilo que é revelacional, assim como as profecias. Veja o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Agora veja comigo, por favor, só voltando um pouquinho do verso 4 até um pouco depois. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Veja, só é importante a língua se houver interpretação, porque a igreja vai ser edificada. O que é exatamente isso? Haverá revelação. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz, quando vier o que é perfeito, tudo o que é imperfeito, irmão, cessará. Então, você tem o conhecimento do todo em partes. Em cada doutrina, em cada momento da revelação, em cada ato poderoso de Deus, até a completude dessa obra. Uma vez que eu tenho nas mãos toda a obra completa, por que mais eu preciso de revelação? Você sabe o que está em jogo, em última instância, aqui, irmãos? É a suficiência das Escrituras. Se há necessidade de profecias hoje, e se há necessidade de dons de línguas hoje, nós podemos afirmar que a Bíblia não é suficiente. Porque as profecias, logo as profecias, elas continuam trazendo revelação da parte de Deus para a igreja. Se chega o que é perfeito, o imperfeito desaparece. A estrutura de toda a revelação aponta para a necessidade da formação de um texto que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento é manifestado nas Escrituras. Por todo lugar. Isso me faz pensar ainda, quando nós olhamos para a negação, para negativo, ou a imaginar a necessidade, qual é a natureza desses dons, se eles são revelacionais, como Paulo vai nos afirmar, tudo que nós aprendemos hoje, irmãos, nesses dias aqui,
do amor às Escrituras, do apego às Escrituras, é em vão. Porque ainda há nova revelação acontecendo no meio da igreja. É simplesmente isso. É como se tudo que nós ouvimos não valeu de nada. Se não entendermos que toda a revelação de Deus encontra-se nas Sagradas Escrituras. Você vai ainda notar que nossa confissão de fé, no texto que nós lemos, né? E aí você vai entender por que os nossos pais, de maneira tão sóbria, disseram isso. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas, necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Tudo o que é necessário para a vida do homem, para a salvação e para a condução da sua vida. Eu tenho as Escrituras Sagradas. Surgiu um homem nos nossos dias, não é? Wayne Grudem, famoso teólogo, que criou o que se chama de uma subcategoria da profecia, que é a possibilidade da profecia errar. E aí ele cita alguns textos do Novo Testamento que são completamente sem fundamento para defender essa tese. Eu não vou me delongar nele, eu só quero dizer qual foi o resultado do trabalho dele. Ele institucionalizou o erro e a heresia na igreja quando disse que a profecia pode falhar. Agora, você pode ter o erro sem condená-lo, porque é bíblico. O que nós aprendemos é que a palavra de Deus é infalível. Ela é poderosa para mudar a nossa vida. Ela é poderosa para conduzir nossa casa em adoração. Ela é poderosa para instruir a nossa igreja no modo como devemos servir a Deus. Ela é poderosa porque ela é a verdade. Com esse sentimento, o que fica, em última instância, é que o erro institucionalizado no meio da igreja não tem mais maldição, enquanto a Bíblia diz: se você tirar da Escritura qualquer coisa, ou você acrescentar, você receberá juízo. Enquanto isso, ele disse: não, você vai ser apenas mais um profeta como um de Atos. Não, irmãos. Não há mais necessidade desses dons. Não porque Deus não tenha poder para trazê-los de volta. É porque Deus é sábio. Assim como você pode perguntar, Deus tem poder para criar? Tem. Ele criou todas as coisas. Mas por que ele não cria mais nada hoje? É porque ele criou tudo em 6 dias. Mas você está dizendo que ele não tem poder para criar. Veja, você está dizendo que Deus é como se fosse um caminhão descendo uma ladeira sem freio. Deus tem sabedoria. Ele tem um plano, ele tem um propósito. Ele para nos ensinar sobre a guarda do dia do Senhor, ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Da mesma forma, sim, ele poderia fazer profecias, línguas. Mas o que você pensa do poder de Deus? A palavra, a Escritura,
Nela se encontra a revelação, pelo poder do Espírito. Aqui nós temos o poder de Deus, a pregação do Evangelho. Ora, irmãos, é tanta coisa, tanto detalhe. Mas eu só queria assegurá-los, nessa noite, de que tudo que vocês ouviram vale a pena praticar. Porque essa é a palavra inerrante e infalível de Deus. Nada se acrescentará a ela. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos refletir sobre essas verdades tão preciosas. Nesses dias tão preciosos, ó Deus, inesquecíveis, podemos dizer. Nós temos nos acostumado no Projetos Puritanos a dizer isso a cada final de encontro. Inesquecíveis. Esse é um deles. Inesquecíveis, ó Deus. Momentos inesquecíveis. Não apenas porque vimos irmãos tão queridos, há algum tempo não víamos. Não porque podemos conversar e ter tempos de comunhão com os nossos irmãos, não apenas somente por isso. Mas porque, Senhor Deus, a nossa comunhão é fundamentada na verdade. E porque nós nos assentamos para te ouvir e queremos levantar para te servir. Ó Deus, abençoa, frutifica essas verdades nos nossos corações, para que em todo tempo, Senhor, possamos te glorificar, submetendo-nos à tua palavra, de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém.